Ser um desenvolvedor de software dentro de uma startup é essa loucura, é essa doideira que eu estou falando aqui para vocês e que eu descrevi neste momento. É uma loucura que nem todo mundo vai dar conta, que nem todo mundo está preparado, então você precisa estar muito atento para saber o teu perfil, aquilo que você gosta e como que você lidar com essas mudanças, com essa pressão, que ao mesmo tempo pode ser divertido e gerar muito prazer e fazer você trabalhar melhor para muitas outras pessoas, por um outro tempo, um outro contexto diferente, pode trazer desprazer, infelicidade, raiva, estresse. Fala aí, meus feras, como que vocês estão, galera? De verdade, tá tudo bem por aí? Eu realmente espero que sim. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou engenheiro de software já com 9 anos de experiência, já passei por empresa pequena, empresa média, empresa gigantesca como a IBM e tenho passado os 2 últimos anos agora trabalhando com startup. Então, eu quero falar aqui para vocês hoje, diretamente aqui da Itália, onde eu moro, sobre como é a verdade sobre trabalhar como desenvolvedor de software numa startup e quais são os problemas, quais são as vantagens, desvantagens, os riscos, porque eu percebo que tem muita gente falando muita besteira por aí e eu quero passar nada mais, nada menos para vocês aqui do que a minha experiência e qual é a realidade do mercado e a realidade do cargo desenvolvedor de software dentro de uma startup. Então vamos lá, acho que primeiramente é legal a gente definir exatamente o que é uma startup, o que é uma empresa que é uma startup. Porque todo mundo fala disso, mas nem todo mundo entende exatamente o que é. Então até tem uma definição aqui e eu vou ler para vocês para que fique bem claro, ok? Então vamos lá. Uma startup é uma empresa emergente que busca desenvolver o modelo de negócios inovador, geralmente baseado em tecnologia, para oferecer produtos ou serviços que solucionem problemas específicos do mercado. Elas são caracterizadas por o seu alto potencial de crescimento e escalabilidade. Normalmente, as startups operam em setores de rápido crescimento e disrupção, como tecnologia da informação, biotecnologia, inteligência artificial, fintech, que é o caso da que eu venho trabalhado nesses 2 últimos anos, entre outros. As startups geralmente começam com uma equipe muito pequena, composta pelos seus fundadores e às vezes já alguns colaboradores. Elas buscam atrair investimentos de capital de risco, investidores anjos ou outras fontes de financiamento para financiar o seu crescimento e desenvolvimento. O objetivo final de muitas startups, não de todas, é alcançar um alto retorno sobre investimento por meio de um evento de liquidez, como uma aquisição por uma empresa maior ou uma oferta pública inicial. Então, basicamente é isso. Uma startup, ela é uma empresa que começa muito pequenininha, com uma ideia, eles desenvolvem um pequeno produto ou um serviço que seja de fácil implementação, muito rápido, muito básico, ok? Eles validam esse produto, esse serviço, essa ideia, né? E começam a construir um modelo de negócios sobre isso e aí tenta atrair investimentos para continuar aumentando isso, aumentando a escalabilidade, aumentando clientes, aumentando produto, serviço, seu portfólio. E então, e quem entra como investidor, obviamente procura um retorno rápido ou não tão rápido, às vezes apostando muito no futuro, porque, como o nome diz, essa startup, ela é uma empresa inicial que eles enxergam a partir disso que eu falei aqui, enxergam um potencial grande de retorno, certo? Então, por isso que eles investem para que no final eles consigam ter um retorno, seja vendendo ações ou vendendo o que eles possuem da empresa. E aí você tem startups que são de vários tamanhos, certo? Então você pode ter uma startup muito pequenininha, com um time muito pequeno, uma startup com um time maior e um pouco mais consolidada, que já recebeu muito investimento, então ela tem um caixa, ela tem bastante dinheiro para poder investir dentro dela, então contratar muito mais pessoas, desenvolver melhor o produto, fazer mais marketing, atrair mais clientes.
Então você tem todos esses tipos de startup. Quem está começando, muito embrionário, e já startups mais consolidadas, mas ainda startups, que são umas que já têm muito dinheiro, que normalmente veio de investimentos externos, tá? Que podem ser investidores, que podem ser de VC Capitals e tudo mais. E estão injetando nessa empresa dinheiro para que se desenvolva mais e adquira um retorno daqui a alguns anos. Ok? Então tenha isso em mente. Você pode ter startups muito pequenas, muito embrionárias, e startups que já são mais consolidadas e grandes, mas ainda são startups. Exemplos de startups: o Rappi, iFood, Uber, ok? Agora, como que é a realidade de trabalhar numa startup? Quem vem de empresas grandes, que tem profissionais que já começam em empresas muito grandes, pode sofrer um pouco no ambiente de startup. E quem trabalha em startup e vai para uma empresa grande pode sofrer também dentro desse ambiente de empresa grande, porque são mundos completamente diferentes. O que acontece dentro de uma startup? Você, por trabalhar com times um pouco menores, você pode ter contatos com pessoas que estão tomando as decisões de forma mais fáceis, você acaba sendo mais ouvido e tendo uma opinião mais relevante. O que eu quero dizer por isso? Por exemplo, quando eu trabalhava na IBM, quais seriam as chances de eu falar diretamente com o CTO da empresa? Ou seja, o cara master, big, o maioral, o manda-chuva de tecnologia, de TI. O cara que toma todas as decisões máximas sobre o departamento de tecnologia da empresa. Imagina o tanto de níveis que eu teria que escalar, o quantas pessoas acima de mim, o gerente do gerente do gerente do gerente do gerente, para mim conseguir chegar lá em cima e falar diretamente com esse cara. Seria quase impossível num nível se você é só um desenvolvedor normal ali de um projeto da empresa, ok? Você tem que ir escalando muito, ou seja, gerências por gerências, subir muito de cargo, chegar em coisas muito mais executivas para falar diretamente com o CTO, ok? Então, o impacto da minha opinião sobre o que a empresa está tomando de decisão é muito menor numa empresa grande. Dentro de uma startup, às vezes você pode falar diretamente com o seu gerente de engenharia, você pode falar diretamente com o CTO às vezes, como o caso dessa startup que eu tenho trabalhado. Então, eu tenho um poder de influência muito maior, porque eu posso falar diretamente com o CTO para certas coisas. Ou posso falar com o meu engineer manager, que é o cara que já está acima de mim, e ele já fala direto com o CTO, ou seja, é uma barreira muito menor. Então, a minha opinião tem mais força. Outra coisa, isso impacta também diretamente no produto. Então, eu trabalho muito perto com o time de produto, e aí a minha opinião sobre o produto, às vezes que já vem definido e a gente tem que desenvolver, na hora que a gente está avaliando tecnicamente como ser feito, a gente pode ter um insight ou ter uma opinião diferente sobre como esse sistema, esse produto deveria ser. Então, a minha opinião sobre o próprio produto da empresa também, ou serviço, pode fazer uma grande diferença, porque vai chegar mais fácil em quem toma essas decisões, porque estamos mais perto. Isso por ser uma empresa menor, com menos pessoas, com uma diferente hierarquia, ok? Então, isso é legal de trabalhar numa startup. Você pode fazer uma diferença e aí você se sente participando mais e você acaba tendo, às vezes, um apego maior pelo produto, um apego maior pela empresa, porque você sente que você está ajudando a construir aquilo, que você tem uma voz sobre aquilo, e quando você é algo funcionando, ou de uma opinião que você deu, que consideraram foi legal, que foi uma ideia sua às vezes, e que você colocou aquilo em prática, você vê pessoas utilizando, você fala, caraca, eu tenho um senso de dono, entre aspas, como as empresas amam falar, né? Que você funcionário tem que ter senso de dono. Então você acaba, é mais fácil você ter esse senso, que pode ser falso ou verdadeiro aí, que depende de outras coisas, enfim, que não é o papo do vídeo agora, mas isso acaba sendo muito legal no final das contas. Acho que a maioria das pessoas gostariam disso, de serem ouvidas. Por um outro lado, tem uma parte que é muito difícil e que algumas pessoas gostam, outras odeiam e não sabem trabalhar. As coisas mudam muito rápido.
Então, dentro de um ambiente de startup, você está testando tudo o tempo inteiro. Então, às vezes, a empresa tomou uma decisão de ir com o produto de uma tal maneira ou lançar de alguma forma alguma coisa e aquilo não está funcionando bem com os clientes. Os clientes preferem outras coisas, então eles dão feedback, dão esse retorno para a empresa, né? E a empresa tem que mudar muito rápido. Por quê? Porque o mercado é muito mais competitivo. Então, dentro de uma startup, você está competindo com grandes empresas que já estão consolidadas, dependendo do teu produto, e também com outras startups que estão tentando fazer ou embarcar o mesmo mercado que você. Então, o ambiente é muito mais competitivo. Por quê? Por causa dessa competição que existe, porque a empresa ainda não está consolidada, então você tem que se provar como empresa o tempo inteiro, e isso faz com que você tenha que se adaptar muito mais rápido ao mercado. Porque às vezes quem está dentro, né, as pessoas trabalhando, tomando as decisões, não tem a visão de quem está fora como cliente. Então, você tem que mudar isso muito rapidamente, porque você está queimando caixa do investimento que veio dos investidores, e eles querem retorno, e você tem um recurso limitado, ou seja, você só tem, às vezes, pouco investimento que chegou ali, você tem que estar gastando muito com funcionário, com desenvolvimento do produto, com tempo, você precisa captar cliente muito rápido, então você tem que mudar muito rápido para agradar esses clientes e para fazer um produto ou um serviço que faça sentido. Então, o que impacta para a gente como desenvolvedor de software, né, para a equipe desenvolvendo ali, para você como desenvolvedor, é ter que mudar muito rápido. Então, às vezes você planejou lá uma semana, 2 semanas de trabalho, um sprint, e você tem as suas tarefas para desenvolver, aí você começa e no meio do desenvolvimento chega alguém, chega a pessoa de produto e fala, cara, mudou prioridade, muda, para isso aí que você está fazendo e começa isso. Ou, beleza, a gente planejou assim, você começou a desenvolver, a sua cabeça está setada para desenvolver daquela maneira, e a pessoa chega no meio e fala, não vai ser mais assim, vai ser outra, troca, muda, adapta rápido. Você fala, mas não sei, vai demorar muito tempo agora, não sei o que, agora a gente vai ter que mudar, planejar de novo, vai ter que fazer um outro refinamento, ver tecnicamente a possibilidade, blá blá blá. Só que tem que ser assim, tem que ser rápido, rápido. Então, muito desenvolvedor não sabe trabalhar com essa flexibilidade. E aí que entra um grande problema, né? Então, essa é uma verdade que, assim, é muito real no mundo de startup, tá, pessoal? É adaptação. Tem que ser flexível, tem que se adaptar muito rápido. Se você não consegue fazer isso, você vai sofrer muito e muito provavelmente com esse sofrimento você vai acabar saindo da empresa ou a empresa vai acabar te chutando, porque precisa se adaptar muito rápido nesse mundo de startup, ok? Então é saber que toda definição que você tem de produto pode mudar a qualquer momento, dependendo de visão de cliente, dependendo de feedback, dependendo de priorização de tarefas. Às vezes as coisas não é nem que vai mudar a definição de produto, mas é que aconteceu uma outra coisa em outro departamento, com outra parada, não sei, o departamento legal, porque faltou alguma coisa no contrato, ou tem que colocar agora tal coisa no sistema, no site ou no aplicativo para mostrar isso, porque essa lei está falando isso, a gente não está cumprindo com essa lei, pode ter problema, então isso tem que ser prioridade agora. Então é mais prioridade que o produto que definiu para esse sprint, então eu paro de desenvolver isso e foco nessa parte legal, que é uma demanda que a gente não tinha visto, não tinha percebido antes. Porque é isso, em startup, ambiente, você vai descobrindo as coisas ao longo do tempo. O que você vai perceber é que é um barco onde você está navegando e às vezes as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo e para onde está indo. Então você tem que ter uma liderança muito forte que consiga dar essa guia, né, para que todo mundo esteja focado na mesma direção, indo para o mesmo lugar, porque senão vira uma loucura. E essa sensação de que as coisas estão sendo mal planejadas acontece muito por causa disso, porque é descobrindo conforme as coisas vão acontecendo e tendo que se adaptar muito rápido. Então, você tem que equilibrar como time técnico, como desenvolvedor, essa rapidez, ao mesmo tempo com um planejamento muito sólido, pensando já em escalabilidade
em casos que podem acontecer diversos do cenário ideal ali e tudo mais. Uma outra coisa que acontece também e que tem que estar meio que preparado para as coisas é essa mudança muito rápida não acontece só a nível de produto, de serviço, de código, de planejamento do que vai entregar, de prioridades. Essa mudança acontece muito rápido também na estrutura organizacional da empresa, ou seja, na hierarquia. Então, às vezes a empresa tem no time de tecnologia divididos diferentes times de diferentes formas, com diferentes funcionários aqui. Aí você tem tipo o líder, aí você tem o gerente, aí você tem o diretor, e essa estrutura ela pode mudar muito rápido e pode acontecer por vários motivos. Às vezes quem está em cima olha e acha que não está eficiente o suficiente, talvez uma diferente organização dos times, infraestrutura, apagar um time, criar um outro, ou misturar dois em um, e esse tipo de coisas, essas mudanças organizacionais podem trazer mais efetividade, ou seja, trazer mais retorno rápido. Uma outra coisa que pode acontecer também é a questão do orçamento. Então, a empresa tem, igual eu falei, um investimento, uma quantidade de dinheiro limitado, né, por ser uma startup. Igual uma gigante como a IBM, a Microsoft, a Apple, elas têm muito dinheiro infinito lá, que elas conseguem lidar muito melhor com essas coisas. Uma startup não. Então, como ela tem esse recurso muito limitado, ela precisa estar sempre avaliando o que está dando mais retorno, o que não está. Então, às vezes, isso aqui não está dando muito retorno. Então, é hora de tirar já e já pagar e não ter mais esse time aqui, entendeu? E aí pode ser um monte de gente mandada embora. Ou acontecer de reorganizar. Porque está precisando de orçamento, então, ou está gastando muito com determinados times, determinadas equipes, e eu preciso diminuir esse custo para aumentar lucro, ou aumentar retorno, ou investir numa outra área da empresa que está precisando mais nesse momento. Então, preciso investir menos em tecnologia agora e mais em marketing, ou menos em marketing mais tecnologia, ou eu preciso diminuir os dois e investir no time de legal e advogados, não sei. Então, isso pode acontecer. E por ter esse investimento limitado, pessoas podem vêm e vão. Então, isso é um risco constante que quem trabalha em startup está lidando. E aí, essa é uma verdade nua e crua. Você está correndo o risco de ser mandado embora o tempo inteiro. Empresa grande também? Empresa grande também. Mas empresa grande você tem um respaldo um pouco maior, ok? Então, tem empresas grandes que é muito burocrático mandar alguém embora. Então, o gerente tem que justificar o porquê contratou, por que está mandando embora. Tem muita justificativa, muita burocracia para chegar lá em cima, ter uma aprovação e blá blá blá. Uma startup não. Uma startup o cara tomou uma decisão, uma canetada, tchau, basta. Hoje mesmo você vai e não volta mais. Ok? Então é muito mais fácil, mais rápido recompor o time e mandar embora. Diferente de uma empresa grande, gigante, que, cara, precisa de muita aprovação, é muito difícil mudar, todo mundo tem que estar de acordo, tem que ter uma votação, tem que ter 1 milhão de coisas, as coisas demoram muito tempo. Então o que demora 3, 4, 5, 6 meses numa empresa grande, numa startup é coisa de um dia, uma semana, né? E então é importante você saber de não contar sempre somente com o teu salário. Tá preparado então com uma reserva de emergência, tá preparado com investimentos para ser dono, entre aspas, você ter ações de outras empresas, ter outros retornos, investimentos em mercado imobiliário, várias coisas que você pode fazer para não ter somente uma fonte de renda e ter um fundo de emergência para caso isso aconteça, você conseguir se preparar para se relocar no mercado novamente. E aí, uma das outras coisas também que é muito diferente de uma startup para uma empresa grande é que numa empresa grande as coisas são muito bem estruturadas, então cada um tem o seu papel muito bem definido. Numa startup, as coisas são mais flexíveis, então você acaba por ter times menores, menos pessoas, cada um acaba tendo mais de uma responsabilidade. Então, muitas vezes você vai ter mais responsabilidades e acessos mais fáceis, com menos aprovações e tal. O que isso significa? Que você vai ter mais
trabalho, né? Mais trabalho no senso, no sentido de responsabilidade mesmo. Então, às vezes, você é o cara do front-end que às vezes vai ter que tocar back-end, ou às vezes vai ter que tocar banco de dados, ou vice-versa. E aí você pode ser que tenha que ser o cara que vai tomar conta da parte de testes também. Você tem acesso ao banco de dados de produção, sei lá, às vezes, dependendo do que for. Então, você tem mais responsabilidades, mais acesso, mais trabalho, né? Isso é legal para uma certa parte, porque você consegue ter uma ideia geral da coisa, você não fica ali só no seu mundinho, né? Só o especialista no mundinho dele aqui, você entende como a empresa funciona, você entende como estão organizadas as coisas, você acaba entendendo melhor sobre produto, você acaba entendendo melhor sobre como gerenciar isso, você acaba entendendo melhor como se organizam as hierarquias, as pessoas, os times, o que é importante, como calcula o orçamento, como calcula quem recebe mais, quem recebe menos, o que, por quê, quem utiliza, para onde vai essa informação, por que é importante ter essa informação. Você acaba aprendendo mais sobre o negócio propriamente dito, e isso é muito legal e muito importante. Então, a minha opinião, já tendo passado por todos os mundos, é que em uma startup você cresce mais rápido e você aprende as coisas mais rápido, porque você é forçado a isso, e você aprende as coisas num nível mais de negócios muito melhor do que dentro de uma empresa grande. E muito mais fácil. É, o que acontece é que isso não é para todo mundo. Às vezes o cara, o desenvolvedor, ele quer ser especialista só numa coisa no mundinho dele ali. Então, muitas vezes, nesse caso, uma startup provavelmente não é para você. É melhor ir para uma empresa até, não precisa ser gigante, mas pode ser uma empresa menor, mas que seja de um nível mais tradicional. Agora, se você é uma pessoa que se interessa mais pelo negócio, por pessoas, por entender esse mundo, entender qual é a importância de tudo, quer ter uma visibilidade maior de tudo que está acontecendo na empresa, como se organiza, como funciona, aí sim é bacana talvez estar numa startup. Por tudo isso, é muito mais fácil você ser promovido, certo? Porque tudo é muito rápido, porque você tem um nível de informação maior, porque você tem mais poder político, vamos dizer assim, dentro da empresa, mais fácil, você tem uma opinião mais forte, então acaba sendo mais fácil uma promoção. Então, se você entra, até também dependendo do estágio que você entra na empresa, se a empresa cresce muito rápido, né? Então, se ela ganha muito investimento muito rápido e foca muito em reinvestir isso para conseguir aumentar o seu time, aumentar a cartela de clientes, a empresa acaba crescendo em número de pessoas, você, como entrou antes, está desde o princípio, ou está desde certo ponto, e depois que veio esse boom, você acaba sendo promovido, porque eles vão dar preferência para passar você para um cargo maior e montar um time menor abaixo de você, ou coisas desse tipo. Então, é mais fácil você ser promovido, muito mais rápido e muito menos burocrático do que numa empresa grande. Isso tem duas vertentes. Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Pode ser bom se você já estiver realmente preparado para isso. Isso vai ser bom para sua carreira, você vai ganhar mais, você vai ter mais visibilidade e você vai conseguir um cargo maior mais rápido. Então, isso é bom pessoalmente para você. Só que o que acontece é que se você subiu e você não está preparado para isso, isso é ruim para a empresa, porque ela vai ter um líder ruim que vai tomar decisões ruins e aí vai ter problemas de cima para baixo. Então é ruim para a empresa e ruim para você, porque se você tiver que se mover para uma outra empresa ou para um outro ambiente que te exijam mais, cobram mais, você não estava preparado e falar, mas como que você tem esse cargo, sendo que quando você vai fazer o processo seletivo, eles veem que você não é para aquilo. Ou você passa no processo seletivo e depois começa a trabalhar e você não consegue dar conta porque você não estava preparado para ter ido para esse cargo tão rapidamente. Então tem os prós e os contras. É bom se você realmente está preparado. É ruim se você não está. Por isso o caminho de começar em empresas tradicionais e depois ir para uma startup, isso já te dá uma base mais sólida para você tá mais preparado para essa evolução grande. Agora, se você faz o caminho inverso, sempre trabalhando em empresa muito pequenininha ou startup e depois sobe de cargo muito rápido, depois vai para uma empresa grande, você acaba tendo um problema porque você não estava preparado
e não teve o conhecimento suficiente. Isso acontece muito em geral, então tem que ficar muito atento, porque tem esses dois lados. Uma empresa grande trabalha diferente de uma startup, então tem os prós e os contras de cada uma. E aí é muito importante o desenvolvedor que trabalha numa startup saber calcular riscos, né? Então, os riscos você tem que tomar dentro de uma startup o tempo inteiro. Ele já começa com esse risco de você estar em uma startup que pode ir por água abaixo de um dia para o outro e você não ter mais um emprego. Então, já começa com o risco por aí. Por isso que você tem que ter toda essa parte que eu falei de tomar cuidado com o fundo de emergência, investimentos por fora, outras fontes de renda. Fora isso, dentro da empresa em si, dessa startup que você estiver trabalhando, você tem que saber calcular os riscos que você está tomando. Então, os riscos técnicos das decisões que você vai tomar na hora de desenvolver. Então, por exemplo, tem que passar essa dívida técnica ou não? Tomo esse tempo para fazer teste automatizado ou não? Porque como tudo é mais rápido e o que importa para o cliente e para o investidor é o produto final funcionando, ele não está importando com que tecnologia você desenvolveu, não está se importando se fez teste ou não está se importando com nada disso. Se tem dívida técnica ou não, ele está se importando com o produto final funcionando do jeito que ele quer, da forma melhor possível. É isso. Agora, eles não sabem nada da parte técnica, então você tem que calcular quando vale a pena e quando não vale. O que vale a pena cobrir com teste e o que não vale. Vale a pena colocar 100%? Vale a pena colocar 80% de teste? Vale a pena para essa feature e para essa não? Vale a pena passar o débito técnico aqui e arrumar depois ou não? Porque uma grande política das startups é feito é melhor que perfeito. Então faz, coloca, funciona, depois arruma o resto que for surgindo. Porém, isso pode também virar uma bola de neve. Então é nosso papel como técnico não deixar essa bola de neve ser criada. Então a gente tem que tomar riscos calculados o tempo todo, buscando equilíbrio para falar, não, isso aqui a gente tem que segurar tecnicamente, fazer um melhor planejamento, fazer mais testes, desenhar mais cenários, ter certeza do que a gente está fazendo, colocar mais qualidade, não deixar nenhum débito técnico aqui. E em outras coisas você acaba tendo que deixar isso passar. Então é nosso papel como desenvolvedor, como técnico, ajudar a nossa equipe a mensurar isso e traduzir isso para a equipe de produto, para as pessoas tomando, os fundadores e decisões finais entenderem o porquê que é importante e o que não é importante, falando de uma maneira que se traduza em tempo e em dinheiro para eles, ok? Então, às vezes, compensa o investimento de mais dinheiro aqui, investindo mais tempo de desenvolvimento, mais testes, mais planejamento, mais design, porque senão depois no futuro isso vai trazer uma queda, porque vai ter problema, vai gerar cliente reclamando, qualquer coisa do tipo. De um outro lado, às vezes não vale a pena fazer tudo isso, porque às vezes vai fazer e realmente não precisava, porque era algo mais simples, ou algo que realmente precisava ser lançado naquele tempo, porque senão naquele tempo ia ter um problema. Então tem que saber medir riscos para definir as prioridades. O que acaba acontecendo é que escalar é um grande desafio, porque você faz um produto para um determinado nicho, para um determinado tipo de pessoa, para uma determinada quantidade, só que as startups elas precisam escalar e serem escaláveis, ou seja, crescer rapidamente de clientes, de usuários. Então, o produto ele tem que estar disponível e estar preparado para essa escalabilidade, para esse aumento de pessoas utilizando e também para colocar mais coisas dentro desse produto e melhorar ele. Então, colocar mais funções, mais funcionalidades de uma forma mais rápida que gaste menos dinheiro. Porque se você faz algo muito acoplado, muito justinho, demora muito mais tempo para colocar uma função nova. Então, ele tem que ser escalável no sentido de ser rápido e fácil a adaptação para você gastar menos tempo fazendo isso e com menos tempo gastar menos dinheiro, o que vai trazer mais lucro. E no final, a grande verdade é que, diante de tudo isso que eu falei, trabalhar em startup envolve uma grande paixão para muita gente. Então, você vai ver que muitas pessoas que trabalham em startup, ela tem paixão não só pela profissão dela, pelo trabalho dela, mas ela tem paixão pela empresa, pelo produto, pela ideia, né? É uma concepção, ela é uma ideia e as pessoas abraçam a causa, abraçam a ideia.
né? E envolve essa paixão, porque por tudo isso que eu te falei, que muita gente não gosta de trabalhar, às vezes só a paixão faz com que ela tenha esse apetite. Então, enquanto você estiver trabalhando com uma startup, ou você vai ser o cara apaixonado, ou você vai ver outras pessoas que têm essa grande paixão pelo produto, pela ideia, pela causa, e que estão ali muito mais do que pelo dinheiro, ou muito mais do que só pela profissão de trabalho dela, mas sim pelo toda essa paixão, dessa ideia envolvida dentro dessa empresa, dessa startup. Então, basicamente é isso. Ser um desenvolvedor de software dentro de uma startup é essa loucura, é essa doideira que eu estou falando aqui para vocês e que eu descrevi neste momento. É uma loucura que nem todo mundo vai dar conta, que nem todo mundo está preparado. Então, você precisa estar muito atento para saber o teu perfil, aquilo que você gosta e como que você lidar com essas mudanças, com essa pressão, que ao mesmo tempo pode ser divertido e gerar muito prazer e fazer você trabalhar melhor para muitas outras pessoas, por um outro tempo, um outro contexto diferente, pode trazer desprazer, infelicidade, raiva, estresse. Avaliar bem a startup que você está entrando, a startup que você tem como opção e, além de tudo, o teu perfil, o teu contexto, o teu momento, se você está disposto ou não a tudo isso, ou se você abraça a causa da empresa, tudo isso você tem que levar em consideração e nunca esteja despreparado. Espero que esse vídeo tenha sido legal, que esse vídeo tenha sido claro, espero ter revelado aqui para vocês algumas coisas que rondam esse mundo. E, bom, eu posso fazer um outro vídeo fazendo mais detalhes de cada coisa, se vocês sugerirem aqui nos comentários. Então deixa os seus comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dá um like se você curtiu. Não esquece de compartilhar esse vídeo para outras pessoas que você acha interessante. E nos vemos na próxima.